E agora que começa a pesar um outro item dentro desse CPI, esses são os grandes grupos, mas um item muito importante dentro do CPI que agora começa a aparecer e preocupar mais é o chamado Owner's Equivalent Rent, ou aluguel equivalente dos proprietários de imóveis, porque temos sim o indicador de preço de aluguéis, e isso o BLS, né, que é o Bureau of Labor and Statistics, quem divulga, calcula o CPI americano. Eles vêm acompanhando os aluguéis, mas o aluguel equivalente a um proprietário, aqueles que têm já um imóvel próprio, esse é um indicador relativamente atrasado dentro da inflação, que por si só já é um indicador atrasado quando se fala de ciclo econômico, mas a gente consegue antecipar este aluguel equivalente proprietário analisando o preço dos imóveis nos Estados Unidos, e a gente sabe que acabou subindo muito nos últimos meses, por conta aí de toda a taxa de juros nos menores patamares, o custo da hipoteca que caiu abaixo de 2,7%, foi a mínima histórica nos Estados Unidos, e claro que isso incentivou a compra de casas, mais financiamento imobiliário, e o índice de elevação dos imóveis, de aluguel, de preço dos imóveis, subiu no maior patamar até mais elevado do que foi durante a crise imobiliária dos anos 2000, que acabou colapsando em 2008. Mas então agora eu coloco na tela aqui para a gente ver o preço dos aluguéis. Então aqui o Rent of Primary Residence, primeiro aqui os aluguéis, depois eu vou colocar o Owner's Equivalent Rent. A gente vê como os aluguéis está aqui pegando, 5,78% é o crescimento anual dentro desse item, e uma comparação até com a renda média, ou salário médio por hora, que é assim que eles medem nos Estados Unidos, o Average Hourly Earnings, então a renda horária média, e que começa a dar sinais de desaceleração à medida que a inflação ainda prossegue. Mas esse é um ponto que eu queria mostrar, os aluguéis. Agora, dentro do CPI, dentro do núcleo do CPI, dentro do PCE e dentro do núcleo do PCE, para quem não se lembra, o PCE é o Personal Consumption Expenditures, que é a medida de inflação preferida pelo próprio Federal Reserve. E aqui a gente vê o peso do Owner's Equivalent Rent dentro dessas medidas de inflação. Vejam que o aluguel está aqui na esquerda, no CPI é 7,6% e no núcleo do CPI é 9,6%, mas o aluguel equivalente dos proprietários é mais ainda. É praticamente 1/4 no CPI e 1/3 quase no núcleo do CPI. E é isso que começa a subir bastante, como a gente pode ver agora. Então, temos aqui, ó, 5,48%, o Equivalent Rent of Residence, então esse é o aluguel dos proprietários, e é um indicador que eu digo atrasado dentro da inflação, porque ele segue exatamente o que acontece com o preço dos imóveis. E na linha vermelha que a gente tem é o índice Case-Shiller com o preço nacional dos imóveis, que já vinha mostrando essa elevação, como eu disse, chegou até em 20,6% em março deste ano, crescimento anual do preço das casas, e que foi bem maior do que tinha sido lá no pico da crise imobiliária, da bolha imobiliária, em setembro de 2005. Então é claro que esse indicador, cedo ou tarde, chegaria no aluguel equivalente dos proprietários, que acabaria pressionando o CPI, como estamos vendo agora. E o problema desse indicador é que, na visão do Fed e da leitura do CPI, ainda não chegou na máxima, então é possível que nos próximos meses ainda tenhamos pressão por conta desse item dentro do CPI. Então a narrativa de agora chegamos no pico da inflação não é tão certo assim. Claro que temos o componente de petróleo e gasolina que é bem mais volátil, eu vou voltar a falar sobre isso, mas temos esse que deve seguir pressionando ainda nos próximos meses.